episódio do podcast para a disciplina DCE. Eu me chamo Luciele, sou estudante do 6º período do curso de História. Meu nome é Roberto, também sou estudante do 6º período de História e vou estar acompanhando a Luciele na apresentação do podcast. Esse podcast ele está sendo disponibilizado no YouTube e ele conta com a colaboração da nossa equipe técnica, que é composta por Rubem, Alissane, Carla, Amanda, Gabriel, Miriam, Luciano e Jonas. E nós fazemos um agradecimento especial ao professor Danilo, que está cedendo o espaço do NEABI para que essa gravação possa acontecer. E hoje, no episódio de hoje, nós iremos bater um papo com o Jason Santos, que é estudante, rapper, integrante do INEG, um monte de coisa. Então, vou deixar o espaço para que você se apresente. Certo? Boa tarde, né? Bom dia e boa noite. Eu sou o Jason, né? Sou o Jason Santos. Eu sou um monte de coisa, mas eu sou uma pessoa negra, né? Então, isso passa de várias formas, né? E aí, faço parte do coletivo CR Hip Hop, né? Que foi onde eu comecei minha trajetória de militância, né? E aí, a partir do coletivo CR Hip Hop, eu entrei no INEG, no Instituto Negro de Alagoas. Foi quando eu percebi que dava para a gente pautar a questão racial de várias formas, né? E aí, a partir disso, uma outra frente que a gente conseguiu estruturar, né? E consolidar como campo de disputa, de luta também, foi a Bancada Negra, né? Que é uma plataforma política, né? E eleitoral, né? Então, uma perspectiva de ocupar os espaços do legislativo, pautando a questão racial como centralidade, né? E sou estudante de História também. Sou do 4º período de História, sou dessa galera que entrou agora na pandemia, né? Teve que se ambientar com a universidade sem estar presente fisicamente e perder, né, muita coisa, né, que a universidade, que as experiências, né, da universidade traz. Eu sou estudante lá da Universidade Estadual de Alagoas, lá no campus de Arapiraca. Massa. Você falou que é estudante de História da UNEAL, né? Então você está fazendo licenciatura, certo? E eu queria saber com você sobre essa relação do professor que tem que estabelecer um local de debate na sala de aula a respeito do movimento negro. Eu vi que você fez algumas divulgações, algumas visitações na escola, e eu queria saber um pouquinho da importância do professor organizar esse debate e de como organizar esse debate na sala de aula. Então, acho que é meio que nadar contra a maré, assim, né? Porque o currículo não favorece, né, da gente pautar. Eu dei aula em escola particular aqui em Maceió quando eu fazia Ciências Sociais aqui na UFAL, né? Eu não concluí o curso, mas eu larguei antes de concluir, eu tive essa experiência em sala de aula e a dificuldade não era tanta porque na maioria das vezes escola particular de periferia os alunos são todos negros, né? Eu acho que a dificuldade é fazer essas pessoas se reconhecerem como pessoas negras, né? Porque é um processo assim, né? É um processo de construção dessa identidade. Eu só vim perceber que eu era uma pessoa negra a partir do hip hop, né? A partir do rap e tal. Até então eu ouvia muito rap, muita parada e eu não me reconhecia enquanto uma pessoa, um corpo político, né? No dia a dia. E aí a partir do rap, ouvindo essas referências, foi que eu vim me ligar. Pô, isso acontece por um motivo. E aí eu acho que a dificuldade do professor é justamente dar esse plim, assim. Eu acho que o garoto às vezes só precisa de um plim, assim, para dizer, pô, eu sou negro. Uhum. Isso acontece porque eu levo baculejo na rua porque eu sou negro, tá ligado? Não é todo mundo que acontece isso. E aí, como eu sempre tive essa minha relação com a área de humanas, né? E ter ido para as sociais e agora tá fazendo história. Então a questão não é de ensinar para a galera, tá ligado? É muito mais de absorver mesmo, de compartilhar a experiência em sala de aula. E aí eu acho que o Danilo deve viver uma experiência bem parecida aqui na UFAL, né? Porque eu acho que é isso, né, velho? Acaba se tornando muito mais uma troca que você dá com a realidade do outro, né? Enquanto aluno também, né? Lá na UNEAL eu vejo isso, né? Enquanto eu me coloco enquanto aluno olhando para o professor e digo, pô, velho, eu posso falar coisas aqui que vai despertar esse professor aí para pesquisar outras paradas, né, velho? Porque eu acho que a sala de aula é isso, né? A sala de aula é essa troca, né? Eu acho que até nós aqui, né, enquanto licenciados e, enfim, os professores, ou já professores, eu acho que é muito isso, né? Entender a sala de aula como um espaço de troca mesmo. Você falou uma coisa interessante, né? Você disse que se reconhece, se descobre, né? Começa a se chegar enquanto homem negro no hip hop. Né? E aí você menciona que passou um período aqui na UFAL. Que ano que você entrou aqui nas Ciências Sociais? 2013.
Interessante, porque é o primeiro ano da lei de cotas, quando ela vai se efetivar, mas você está na universidade que já tem uma experiência de quase 8, 9 anos de cotas, né, com 20%. E eu tiro porque a universidade que eu entro é 2005. Ela é a mesma universidade, mas ela é muito diferente da que é 2013 e da que é hoje, né? E eu acho que é interessante porque a maioria desses processos de reconhecimento, né? De reconhecimento enquanto uma pessoa negra, né? Se dá de uma forma tardia. Assim, quer queira ou quer não, a gente passa por várias violências raciais na escola, desde o currículo, abordagens equivocadas sobre escravidão. Eu tinha um grande problema em Maceió porque eu estudei em escolas públicas e escolas privadas. A minha formação toda, passei por várias experiências escolares. E eu, uma época, estudei numa escola de alta elite de Maceió. Então, quando tinha o dia do folclore, quem era o neguinho do pastoreiro e o saci? Nossa. E quando tinha o novembro, quem era o zumbi? Né? Então, você não vai querer se reconhecer negro nesse processo de violências cotidianas. E aí eu queria que você comentasse um pouco, porque também a gente tem essa ideia de que a universidade é aberta, é plural, mas também a universidade carrega uma série de violências, né? Que vai desde o currículo, a gente bate muito nisso, né? Tipo, a grande ausência de autores indígenas, negras nas bibliografias, né? E a gente tem um currículo totalmente embranquecido, eurocentrado, e que termina, quer queira ou quer não, ciências sociais a licenciatura, história a licenciatura, né? E é justamente isso que o Jason fala, que a gente vai, basicamente, para a escola pública. E quando a gente vai para a escola pública, a gente vai ver alunos periféricos e pretos. Se você puder trazer um pouco a partir da tua experiência, né, sobre essas questões, acho que seria uma ideia interessante. Bicho, eu lembro quando eu entrei quando eu passei aqui, quando eu entrei na universidade, era uma coisa muito doida, velho, porque a primeira sensação era de não pertencimento, né? Porque, e é muito doido, porque quando eu entrei na UFAL, eu morava aqui no Vilagem Campestre, né? Eu morava aqui por trás da UFAL, eu nunca tinha entrado na UFAL, nunca tinha passado aqui nem para botar crédito na carteirinha. Que na maioria das vezes é a primeira experiência, né, de quem mora perto da UFAL, enfim, quem mora perto da UFAL hoje é uma outra realidade, né? As pessoas estudam aqui também, né? A lei de cotas permitiu isso também. E aí eu tive que primeiro estabelecer uma relação de pertencimento para entender que isso aqui era para mim, tá ligado? E quando eu chego nas sociais, mesmo sempre foi muito difícil perceber que isso aqui era uma parte para mim. E quando eu entro nas sociais foi uma graduação muito difícil, assim, porque foi uma dinâmica que não estava preparada para receber pessoas que não conviviam com essa realidade daqui, tá ligado? Então, chega a ter um momento que não tinha bolsa, então, tipo, ou você vai estudar ou você vai trampar, né? E aí, se você for trampar, você não vai ter tempo de acompanhar essa dinâmica. E aí, quando você chega, as discussões, elas são discussões muito abstratas, né? E foi muito isso. Eu lembro que tinha uma disciplina, uma eletiva de sociologia da periferia e não tinha nenhum autor negro, velho. E eu ficava tipo, porra, velho, Bourdieu estudou as periferias de Maceió. Queria ver Bourdieu dando um rolê no Jacintinho, tá ligado? Tipo, não dá, velho. Tipo, parece que a gente não pensa, né? Parece que a gente não pensa e isso dificulta que a gente se entenda a parte disso. E aí eu acho que e aí cabe um balanço, né, do que representou a nossa presença dentro das universidades, você enquanto professor dentro da universidade, o que esses corpos contribuíram para uma outra perspectiva de universidade, porque a universidade é um espaço de disputa, né, velho? Eu acho que o grande plim, assim, para mim, da universidade foi entender que a universidade ela não é um espaço de manutenção de hegemonia, ela pode ser vista como um espaço de disputa também. E quando eu entro na universidade, primeiro que eu tenho, acho que eu tive 2 professores negros, assim, em 7 períodos que eu fiz aqui nas sociais, eu devo ter tido 2 professores negros, tá ligado? E isso era muito doido, porque uma hora a contradição bate, assim, né? De você chegar todo dia, cumprindo horário, não tem ninguém parecido comigo nesse espaço, tá ligado? Parece que esse espaço não é pra gente, tá ligado? E aí quando a gente consegue ver que
consegue ver outras cores, consegue ver pluralidade dentro da universidade, a gente percebe que isso aqui é um espaço de disputa. Então, uma disciplina como essa, um podcast como esse, em uma disciplina, para a gente falar isso aqui é uma disputa que a gente está fazendo, né, velho? Eu acho que é justamente esse tipo de iniciativa que instiga, inclusive, para os alunos, velho. Tá ligado? De fazer uma avaliação com muito mais motivação de querer fazer uma coisa massa, né? Sair do decoreba ali, da resenha mal feita. Do automático. Tá ligado? Eu acho que isso é currículo, isso aqui é uma disputa do currículo também, né? E aí quando a gente leva isso para o ensino básico é uma outra parada, né, velho? Então acho que o grande plim é a gente, né, nós alunos, conseguir ver nossa cara, né, nossa identidade sendo representada no currículo, velho. Eu falei de professor negro, mas se for pegar o autor negro dentro das ciências sociais, velho, porque são os clássicos, né? São os grandes clássicos, os que vêm da Europa, né? É os que vêm mastigados da Europa, e isso é muito doido, né? Isso é muito doido porque eu não tinha ouvido falar em teorias decoloniais. Em 7 períodos de ciências sociais você não ouviu falar disso, pô. Tá ligado? Você não tem ninguém que discuta isso, pô. Tá ligado? É um atraso, né? É um atraso, é um racismo epistemológico, né? Na verdade, não é atraso, é racismo. E aí eu acho que é isso, velho. Eu acho que os professores que vêm com outras propostas de disputar o currículo também, acho que isso só incentiva, assim, para os alunos, velho. Até da galera de fazer uma equipe, montar um podcast, mobilizar pessoas para estarem aqui, tá ligado? Isso eu acho que faz parte dessa disputa. Pô, eu acho que essa galera que chegou agora em 2019 tem muita sorte, né? E a professora Flávia, ela comentava numa aula há algumas semanas que, pô, na época dela, ela não ia ler Munanga, Said, ela não ia ler essa galera, né? E muito menos discutir essas questões decoloniais que a gente discutiu, acho que no 3º ou 4º período, com a professora Michele, né, na disciplina de indígena. Então, é muito interessante. Outra coisa que eu achei muito interessante na fala do professor, que é muito parecido com o relato que foi contado pela Ana Clara, no começo da semana, quando a gente estava gravando o primeiro episódio. Ela falava sobre essa solidão que ela tinha, né, ao estar estudando em uma escola de elite, né? Então ela era colocada assim meio de lado, se tinha alguma festa, a própria quadrilha, né, que ela citou, né, tal, que ninguém queria dançar com ela. Pesado, é muito pesado. Pô. E principalmente pelo curso, né? Ela escolheu direito numa privada. Então, ela era de fato a única ali, né? É realmente complicado. E assim, trabalhar essas questões na sala de aula de uma maneira que não seja isolada, né? Porque às vezes pode acontecer do aluno, dependendo da abordagem do professor, ele entender aquilo como um pedaço, né? Como uma disciplina à parte. E não inserir todas essas questões raciais nos outros conteúdos. Uma coisa que a gente viu com o professor Elias, quando a gente for ler uma biografia ou ler algum período histórico, a gente pensar, mas cadê os LGBTs aqui? Da mesma forma, cadê os negros aqui? Por que não está sendo falado sobre eles? Porque isso está sendo coberto, né? Então, trazer isso para todos os conteúdos e não de uma forma isolada, eu acredito, para que os alunos não tenham essa confusão de não conseguir ver essa teoria tomando uma prática, né? De fato, uma lente. Perfeito. Eu acho que, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de adentrar no assunto que eu sei que você conhece bem, política. E aí, eu gostaria de soltar um dado aqui sobre a eleição de 2020. Pela primeira vez, os candidatos negros passaram a ser o maior grupo de postulantes a cargos eletivos no país, desde que o TSE passou a coletar informações de raça em 2014. Ao todo, 276 mil candidatos pretos ou pardos se registraram para concorrer no pleito, o equivalente a 49,9%. Mas sobre esse dado, vamos tentar destrinchar aqui. Eu te pergunto, como pode ocorrer um aumento considerável como esse, tendo em vista as eleições anteriores, e a gente ainda não conseguir enxergar pessoas negras nos principais postos políticos do Brasil? Se a gente olhar hoje para os ministérios de Bolsonaro, quantos negros, ou quantas mulheres negras a gente vai enxergar?
nesses ministérios. A mesma coisa do Michel Temer, que deu uma confusão danada quando ocorreu o golpe, né, e ele acabou escolhendo os ministros e não tinha nenhuma mulher, não tinha nenhum negro e tudo mais. Então, por que a gente não consegue enxergar ainda hoje essas pessoas nos principais postos políticos do país? Bicho, eu acho que são duas coisas, assim. A primeira, em relação aos ministérios, é que do Michel Temer e do Bolsonaro, cara, não pode esperar muita coisa. Pois é. Não tem nenhuma surpresa, assim, nisso. Até por ministério ser cargo de confiança e tal, então essas pessoas não confiam em negro, né? O Bolsonaro até tem, né, o Sérgio Camargo lá na Fundação Palmares, né, e tal, mas que tá lá cumprindo um papel político ideológico também que não é o nosso, né? Uhum. E aí é uma coisa, né, assim, essas pessoas não confiam em pessoas negras, ponto, assim. No ministério, e aí passa por uma outra discussão, né, passa por a discussão da nossa presença nesses espaços de disputa, e não só nisso, né, para a gente pensar, por exemplo, na Assembleia Legislativa dela, esse dado que você trouxe aí de 2020, né? Isso. Então, se a gente for pegar aí na Câmara de Vereadores de Maceió, por exemplo, quantas pessoas negras tem ali, tá ligado? A gente está disputando, nós disputamos, né, em 2020 aqui a bancada negra. E assim, foi nós participamos de duas disputas. Em 2018 a gente participou da disputa para deputado estadual, e aí a gente pode pegar quantas pessoas negras tem na Assembleia Legislativa, que eu acho que não tem nenhuma. Eu acho que não tem nenhuma, né? Vereador eu sei que tem, mas deputado estadual eu acredito que não tenha. Mas quantas pessoas foram eleitas nessa eleição de 2020? Então, a nível local, a gente, no geral, não consegue eleger, principalmente se for pessoas negras progressistas. Uhum. Porque aí é uma outra característica de Maceió, né? Uma capital extremamente conservadora. Então, para a gente é muito mais difícil. E mesmo assim, é um balanço positivo que a gente apresenta, né? Porque mesmo sendo muito mais difícil uma pessoa negra ser eleita em Maceió, e se for uma pessoa negra progressista é ainda mais difícil, a gente sai com um balanço de ter sido a candidatura coletiva mais votada da capital. Então, isso é um balanço positivo dessa construção, né? Do que representa e da forma também, de com quem a gente tem conversado. Porque isso é uma característica da bancada, né? Então, qual é o público da bancada? O público da bancada, na maioria, são pessoas negras, são pessoas periféricas, são pessoas que não terminaram são pessoas que têm a cara desse país, tá ligado? E quando essas pessoas se veem, e aí pode voltar até na discussão de você enxergar um professor negro dentro da universidade, da importância que é para um graduando negro ter um professor negro e dizer, pô, que massa. É a mesma onda na eleição, assim, que a gente encara. Pô, velho, eu lembro que em 2018, velho, quando a gente ia fazer campanha para deputado estadual em alguns municípios, era muito doido, que a galera dizia, olha, velho, o Rasta é candidato a deputado, pô, vamos votar no Rasta. Você chega, pô, vamos mesmo. Tá ligado? Eu acho que identidade, velho. Uhum. A nossa identidade, ela foi massacrada por décadas, pô. Tá ligado? E quando a gente vê a possibilidade de se enxergar no outro, pô, identidade é foda. Tá ligado? Pode falar palavrão? Pode, né? Pode, é disciplina, o professor tá aqui. Se não podia, agora pode. Porque é isso, tá ligado? E eu acho que esse aumento da disputa de pessoas negras disputando, isso é esse reconhecimento das pessoas entenderem esse corpo político, entenderem os espaços institucionais como espaços de disputa também. Então o Danilo tá no NEAB hoje, pô, isso é fundamental pra gente. Uhum. Tá ligado? É fundamental ter um balanço de cotas sendo feito por pessoas que foram frutos dessa política. Porque isso já entra no balanço também, tá ligado? E aí, falando de cotas, entra a disputa de cotas para a distribuição da verba, de cotas, né, que o TSE aprovou, que já foi em 2020 também. Assim. E isso é fruto de uma necessidade que o país exige, pô.
Porque se a gente for pegar o número da bancada, o número de pessoas negras que foram eleitas no contexto nacional, aumentou em mais de 30%, pô. Em Porto Alegre, a gente elegeu o Gordo, né? Garotão Negro. Para deputado federal, tem uma bancada massa, a Talíria. Tá ligado? Então, e a gente percebe que quando pessoas negras elas são eleitas, elas qualificam o debate também. Uhum. Não é só o corpo negro que foi eleito, mas um corpo negro que entende esse corpo negro como um corpo político, ele qualifica o debate também. Porque trazem questões para a discussão que sempre foram marginalizadas já no debate. Tá ligado? Então acho que isso é um dado muito massa e é um dado que reforça a necessidade da gente disputar esses espaços, disputar eleições, seja eleição para deputado federal, para estadual, para governador, que aí a gente já entra numa discussão que nem tem, né, candidaturas e tal, seja para conselheiro tutelar de bairro, tá ligado? Mas que a gente ocupe esses espaços porque o nosso corpo é político, pô. Onde o nosso corpo chega, ele movimenta, a gente pauta, tá ligado? Eu tenho uma questão nesse ponto que eu acho que é interessante. Se tratou da lei de cotas e a gente está falando do aumento de candidaturas negras, né? Aí eu tenho percebido o seguinte: dos avanços da política de cotas nas universidades públicas, as federais no caso, é o início das comissões de heteroidentificação. Que a gente vai ter muita gente que vai entrar fraudando a política. Ou também tem uma equivocada percepção, né? Sim. Da sua identidade racial. Sim. Aí eu já vou para essa ideia do ser pardo no Brasil. Então muita gente se declara pardo e acha que é, mas não é sujeita de direito de uma política afirmativa como é da política de cotas. De 2018 para 2019 a gente tem um avanço que é a criação das comissões de heteroidentificação, que é uma banca composta por pessoas de diferentes identidades raciais, de gênero, de dentro e de fora do estado, que compõem uma comissão e defere ou indefere a autodeclaração do candidato, sendo que afinal o candidato não perde a vaga. Se ele não é lido como uma pessoa negra, ele vai para ampla concorrência, né? Não tem essa questão punitiva, você fraudou, então você vai perder. Até porque a gente tem alunos que entram ali com 16, 17 anos. Cobrar a identidade racial dessa galera, talvez, né? Exatamente. Mas eu queria ir para um aspecto interessante. O que teve de ter um professor na Federal de Ouro Preto, da UFOP, o professor Adilson, que até participou da comissão aqui inicial para formar, né? Ele tem um texto muito bom, né? Que ele fala que no Brasil é muito pardo é gato, né? E aí a gente consegue perceber que nessa última eleição, o que teve de gato se declarando pardo, né, então, aumentou, né? Tipo, aí você vai ver e essa legislação ela não vem acompanhada de comissões de heteroidentificação. Então, muitos partidos têm gente que se autodeclara negra e quando você vai olhar... né? E é curioso também, porque o branco querendo se tornar preto, né? É curioso isso também. Quando é que a gente viu isso no Brasil? É meio complicado, né? Que é o que o Gabriel Munanga falou. A gente nunca pensou que tinha que fazer isso, né? Porque a gente nunca imaginou que o branco... Justo. As mesmas pessoas que... dentro dessa questão da formação, da bancada, eu queria que você falasse um pouquinho como foi esses bastidores, antes de fato, iniciar a campanha. Porque existe todo esse processo, né, de identificação como negro, e principalmente nessa chapa, né, nessa bancada, que é uma bancada negra. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a elaboração disso e quais os objetivos que vocês tinham, visto todas as dificuldades que tem no movimento negro em Alagoas. Então, velho, a bancada, ela surge em 2018, né? Não enquanto bancada, mas eu acho que o nosso início, assim, de começar... Em 2018 a gente vê a urgência de disputar as eleições a partir da questão racial como centralidade. E aí, na verdade, não foi uma decisão minha, né? Não foi uma escolha minha. Foi uma tarefa que eu aceitei só, né? Eu não queria, né? Em 2018 eu não queria ser candidato, não. A única exigência que eu fiz foi em relação ao partido, né? Em 2018 eu estava vindo do rompimento, né, nacional lá do PSTU e tal, estava sem partido. E a única exigência foi que eu aceitaria, mas só sairia se fosse pelo PSOL. Uhum.
E aí, em 2018, é onde surge o Haddad contra o Bolsonaro, né? A grande questão. E aí, quando a gente sai em 2018, a gente sai com a necessidade de, sobretudo, a grande tarefa era de que forma a gente ia pautar a questão com os movimentos. A nossa tarefa em 2018 era de fazer uma discussão com as organizações do movimento negro, dos movimentos culturais, dos movimentos periféricos. Esse era o nosso público, porque a gente queria construir uma identidade forte de uma força que pudesse ganhar uma possibilidade real de ganhar uma eleição aqui em Alagoas. E aí a gente sai para deputado estadual, com um balanço muito positivo, porque a gente foi massacrado assim, de várias formas dentro do PSOL. A gente teve muita dificuldade com debate interno dentro do partido, de estrutura mesmo, de condições físicas, objetivas, materiais para poder tocar uma candidatura, porque foi experiência nova para todo mundo, né? Uhum. Assim, eu caí assim de paraquedas na parada e fui, né? Junto com a galera. E quando a gente sai da candidatura, mesmo com todos os problemas, a gente sai com 1.700 votos. Bastante. Deputado estadual, assim, foi quando eu estava saindo da UFAL, né? Eu saí da UFAL nesse contexto. Eu saí da UFAL para fazer campanha, né? E nunca mais voltei. Saí para fazer campanha e nunca mais voltei. E também nunca mais parei de fazer campanha, né? E a gente sai com esse balanço. E a gente sai com o balanço de que era possível organizar de uma outra forma para chegar em 2020 mais amadurecido no processo eleitoral. Porque, assim, militância a gente já faz, né? Uhum. A gente fazia militância dentro do INEG a partir dos debates institucionais, né? Teve a aprovação das cotas na pós aqui, né? Que foi a coisa mais recente. O INEG, acho que o INEG foi uma grande escola, assim, para mim. Acho que o INEG deu um giro, assim, na minha perspectiva de militância, né? Porque o INEG é muito esse debate com as instituições, né? E quem é criado de partido de esquerda não gosta, né, de fazer debate com instituições. É pau no gato, né? E aí a gente vem nessa perspectiva de consolidar. A gente achou que em 2018 a gente conseguiu construir uma plataforma. Uhum. Em 2020 a gente tinha que consolidar de forma real. E aí teve os problemas jurídicos, né, que teve na candidatura de 2018. Em 2020 a gente ficou em 2018 a gente montou uma estrutura de uma candidatura coletiva com os movimentos. Foi uma doideira, assim, o lançamento da candidatura de 2018 foi uma experiência muito, muito especial, muito, muito diferente, assim, porque a gente lotou a sede do partido com altos pichador, altos grafiteiros, altos b-boy, a galera do skate. Foi uma doideira, velho. Cheio de polêmicas, inclusive, e tal. Foi massa. E aí a gente sai com esse balanço e quando é 2020 a gente diz, vamos fazer agora, de fato, uma candidatura coletiva. E aí foi a Bancada Negra, né? E aí quando nasce, de fato, o nome Bancada Negra, né? Que é um nome que eu particularmente eu gosto muito, porque dá a sensação de torcida organizada, velho. Aí é a nossa cara, assim, barra brava, doideira. Porque essa é a cara também de uma candidatura negra, né? Doideira. Em 2020 a gente sai para vereador. Pelo PSOL também. E assim, muito mais positivo. Em 2020 a gente conseguiu dar uma cara de uma candidatura coletiva, de estruturar também de forma coletiva, entrando na pandemia, então teve que se reorganizar tudo em torno disso, mas foi a candidatura coletiva mais votada de Maceió, né? De todos os partidos. Né? Então, para a gente isso foi uma vitória. E foi uma vitória que fortaleceu da gente seguir construindo essa plataforma, porque a gente viu que ela tem não só viabilidade política, porque isso é uma coisa que a gente aprende, a gente perdeu eleitoralmente, mas ganhou politicamente. Só que a gente não quer perder eleitoralmente, né? Sim. A gente quer ganhar eleitoralmente também. E aí a gente sai de 2020 com a perspectiva de que existe uma viabilidade real de eleição para a Bancada Negra. Que a gente consegue falar o que a gente quer. Que a gente tem cara de pessoas normais, tá ligado? Acho que essa é a grande questão. Né? E aí a gente, em 2022, agora, a gente pretende, né? A gente está se construindo
e aí eu não vou ser candidato, né? Isso também é uma política da bancada, né? Que a bancada a gente entende que como a nossa ideia é construir uma plataforma coletiva para a questão racial, então a gente tem que fugir, tem que tentar não trabalhar sobre a prisma do personalismo político, né? Então, a nossa ideia é que a gente também forme quadros negros de esquerda. Essa é a nossa questão, né? E aí a gente vai, em 2022, vai sair para deputado federal aqui em Alagoas. E aí a gente está construindo, faz parte da coordenação, né, da bancada, e eu acho que a gente tem uma condição política muito boa, assim. Eu acho que a gente consegue reunir militantes, intelectuais, o próprio Danilo, né, foi um dos caras que eu encontrei durante essa trajetória, né, entre 2018 e até aqui. Foram pessoas que foram aparecendo de vários espaços, dentro da universidade, vários professores, fora da universidade também. Acho que as pessoas querem fazer política, né? Eu acho que a bancada negra acaba sendo esse grande guarda-chuva político. Assim. Só me diz uma coisa, o que tu acha que faltou nas últimas 2 eleições para vocês conseguirem se eleger? Importância, né? Quais as principais necessidades assim da bancada hoje? Bicho, eu acho que a primeira coisa é que não tem ninguém profissional nisso. A gente não tem político profissional, tá ligado? São várias pessoas normais que trabalham todos os dias, que precisam arrumar tempo para fazer uma campanha, tá ligado? Tipo, em 2018, as pessoas que fizeram campanha com a gente não receberam nem para isso. Galera que acompanhava, fazia rede social, acompanhava a agenda para tirar foto, não sei o que, a gente não tinha dinheiro nem para passagem. A gente cancelava a agenda porque não tinha dinheiro para passagem, tá ligado? Então falta... Isso não é do nada, né? Em 2018 a gente foi vítima direta do racismo institucional, assim, do pessoal, tá ligado? Então a gente entende que não é por nada, e mesmo assim a gente foi o segundo mais votado do pessoal, tá ligado? Então a gente... Falta condições objetivas para a disputa, materiais, pra gente conseguir se dedicar a isso, tá ligado? Exclusivamente a isso, né? Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois agora, rapidamente, e já passo para a Luciene. O que representou a eleição do presidente Jair Bolsonaro para vocês? Começando pelo professor. E aí eu peço para que o senhor já se apresente, né? Porque o senhor não se apresentou ainda. É verdade. Eu sou essa voz meia rouca da Peguei Chuva, foi por conta do São João aí, né? Justificado. Eu sou o Danilo, né? Sou professor aqui do curso de História do Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes, o IXICA, né? E atualmente eu estou na coordenação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFAL. Mês que vem a gente está completando aí 42 anos de existência, né? Que é justamente essa resistência interna à instituição, né? Aqui ao lado a gente vê um pouco da história, né? Então começou ontem, né? Então para a gente poder avançar, a gente tem uma galera ali que lutou antes da gente. Né? Se a galera puder dar uma filmada, né, pra gente mostrar depois, ia ser massa, né? Botar na edição. Eu posso também, a gente pode ter digitalizado algumas coisas, dá para passar. A eleição, ela de 2018, eu comentei com algumas pessoas próximas, tá? Eu acho que a gente vai levar uma lapada grande. O pessoal achava absurdo isso em fevereiro, em março de 2018. Por que você está falando? Subestima. Por que você está falando? Porque eu dou aula faz 8 anos numa escola de periferia em Guarulhos, São Paulo, na rede estadual, dava aula. E eu tô indo eu vou para aula 4 dias da semana, só um que eu não ia. E tem muito adesivo lá, cara. É lá que a gente vai perder a eleição, né? Então, ela simboliza, assim, o pessoal usa um pouco o debate do retrocesso, né? Mas ele se elege com um discurso que é muito semelhante ao do Collor, em 89. Tem uma repaginada ali em 2014, com a Aécio, mas é justamente um status quo, uma hegemonia que sempre foi posta aí em 522 anos da chegada ali da colonização, né? Do processo colonizador português. E eu entendo, por exemplo, quando tem
os maiores avanços que a gente teve, assim, se tratando de movimentos sociais na história do Brasil, é o movimento abolicionista. Em 1888, a gente tem escravizados fugindo das fazendas, indo para a capital, abolicionistas negros pelo Brasil todo, publicando, produzindo, e a memória fica apenas dos abolicionistas brancos, né? Ali foi um grande momento de ruptura da estrutura que a gente tinha, mas logo há uma atualização, né? Se você não tem mais uma distinção jurídica do ser escravizado para o ser livre, aí você tem o quê? Uma questão que surge de uma forma nevrálgica, que é o racismo mesmo. Na época era preconceito de cor, né? Então, para manter essas estruturas funcionando do jeito que estavam, você tem essa... Não é à toa que você tem um Código Penal em 1890 para atualizar isso. Então, essas forças, elas sempre tiveram aí, né? E se a gente for analisar o Congresso, algumas falas, esses discursos todos nunca deixaram de existir, entendeu? Agora, o que acontece é que a gente perde uma grande oportunidade histórica de fato, você trazer para o debate uma questão de ruptura mesmo, né? A gente pode mencionar, nos 3 governos de 2003 a 2016, figuras importantes que vão ser caídas por terras. Pega os ministros negros que a gente vai ter, os 2 vão cair, assim, rápido. O menino do PCdoB lá, o Orlando, né? Na época das Olimpíadas, Se é um homem branco, Absurdo ali, né? Ele não tinha caído, entendeu? E aí mostra um pouco que a gente teve um erro histórico ali no momento, né? E eu não gosto de usar a palavra retrocesso, acho que o pessoal os fantasmas que sempre estiveram aí rodando, eles se apoderaram do poder de novo. Né? Até porque boa parte dos que assumiram o poder agora, eles nunca... Não apesar do discurso de nova política, de combate ao que estava acontecendo, né? São forças que estavam... Né? Eu gosto de olhar o que está acontecendo agora, eu lembro muito do Lacerda, da UDN, então aquelas ali dos anos 40, 50, 60, né? Que infelizmente a gente não teve, a gente não se resolveu com 2 momentos do passado que são importantes. Só para citar 2 mesmo, né? A abolição da escravidão e a ditadura. A gente não se resolveu com o passado escravocrata, a gente não se resolveu com o passado de 21 anos de ditadura. Então, o que resta da ditadura hoje? O que resta da escravidão hoje? Né? Se a gente for pensar em violência nas cidades urbanas, a gente tem a junção da escravidão e da ditadura no cotidiano hoje. A gente fala de extermínio da juventude negra, são 2 passados que estão assombrando a gente. Perfeito. É muito isso, né, velho? O Brasil, ele parece que não é um país de cultura, né? É um país que só moderniza a forma de dominação, de extermínio ali, né? E eu acho que 2018 é isso, assim, velho. 2018 eu gosto de pensar como uma reação. Não como um retrocesso, mas como uma reação de quem sempre esteve no poder desse país mesmo, assim. De rebaixar o debate também, porque aí 2018 chega com essa urgência, né, de novas questões que estão vindo, né? Então as pessoas negras, elas começam a se movimentar nesse país, e aí como um resultado também, né, de alguns governos progressistas, né, de centro-esquerda ali, né, que, enfim, de várias contradições, né? E aí essa queda dos ministros é uma grande contradição do governo, junto com o debate de drogas dentro do governo, né, a lei de drogas que o governo estabelece. Então, um governo extremamente contraditório, mas que também possibilitou que pessoas negras ocupassem outros espaços, tivessem outros acessos, novas discussões que foram colocadas também, né? Então, a questão da identidade, do empoderamento estava muito, muito massiva, né, em 2018. E aí é uma reação, né? Uma reação para conter o que estava sendo colocado ali. E aí, frente a isso, vem logo naquele contexto, né, algumas mortes, né, que foram simbólicas, né, mortes políticas, né, a Marielle vem naquele contexto ali também. Então, eu acho que surge uma reação de estabelecer, mas também, apesar de não existir ruptura e não existir essas dívidas, né, que nunca foram pagas, né, com
a maioria da população desse país que não foram pagas, que não tiveram essas rupturas, né, só modernizaram, mas que também nunca foi um país harmônico, né? Mesmo querendo se construir, né, como um país de harmonia social, né, que as raças viviam em tranquilidade, né, não sei o que, aquela floresta, nunca existiu, né? Então acho que essa tentativa de enquadrar o debate político, de enquadrar os avanços e o contexto social que estava colocado e econômico também que estava colocado naquele momento, surge também reações. Então, foi de 2018 para cá, esses 4 anos foram altamente turbulentos, e não só pela pandemia, mas pelo que foi colocado e que não cabe mais. Por isso, e aí eu acho que 2018 foi o ano dessa reação, né? dessa hegemonia no país, e 2022 eu acho que é o ano do tensionamento com essa reação. Tá ligado? E aí eu estou falando de um tensionamento não só eleitoral e não só político. Acho que 2022 não é só derrotar o que foi em 2018. Acho que a gente não vai derrotar isso agora. Tá ligado? Acho que é ganhar a eleição de 2022 e ganhar na rua. Tá ligado? E aí é ganhar no tapa, se for preciso. Tá ligado? Eu acho que o que foi colocado em 2022 foi a tentativa de um resgate, né? De um resgate do que sempre teve presente dentro do país e dentro das instituições também, tanto que o Bolsonaro ele é deputado há quanto tempo? 28 anos. 28 anos. É uns 30, 32. Então é uma força que sempre existiu, né? O bolsonarismo ele sempre existiu, né? Só que eu acho que em 2018, quando ele consegue assumir o debate público, acho que é isso, né? O bolsonarismo ele pauta o debate público, né? Em 2018 ele já pautava, e aí pautar o debate público não quer dizer necessariamente qualificar o debate público, pelo contrário, né? Eles esvaziam o debate político, e o esvaziamento do debate político é o que pauta o debate público, né? Então são várias cortinas de fumaça. São várias cortinas de fumaça que institucionalizam, né? O genocídio, que institucionalizam a criminalização do corpo negro, que arma a população. O que é mais simbólico que isso, né, velho? Os autos de morte, né? Se eu puder atirar pelas costas, aí tá tudo certo. O que é mais bizarro é que o Bolsonaro ele começa a aparecer para a população, principalmente nas redes sociais, depois daquela citação bizarra que ele faz, né, no processo de impeachment da presidente, quando ele cita o Ustra, né? Então a galera começa a falar muito sobre ele. Eu lembro que em 2016 eu estava terminando o ensino médio, né, e eu lembro que um rapaz na sala começou a apontar em uma discussão para as meninas e falar que elas eram apenas depósitos de esperma, sabe? Já citava muito a figura do então presidente, infelizmente. Né? Então, é uma figura que começa a aparecer por conta desse discurso de ódio mesmo, de violência, que a galera não citou, sabe? Tem uns que não se arrependeram e que nem vão se arrepender. O que fizeram com a Dilma, né? Pois é. O que fizeram com a Dilma. Foi isso, né? É complicado. Você falou sobre trazer esse combate na rua, né, e não só nos palanques, não só nessa parte mais pública, mas eu queria que você falasse um pouquinho, que não tem como não associar ao que você já faz, né, que é um projeto perfeito, que é o do hip hop, né, uma companhia. Eu queria que você explicasse como é, e você fazia um podcast muito interessante. Eu gostei muito. Nem lembrava. Ficou parado lá. Eu fui olhar, não tem episódio novo. Pesquisa. Não, mas é sério, muito legal. São 5, né, episódios. Tem um que eu achei muito interessante, que fala sobre essa relação das manifestações culturais com as facções. Muito legal, muito interessante trazer isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa luta política nas expressões artísticas, né? Trazer isso para a rua dessa maneira. Quando eu falei aqui, né, que eu me reconheço como pessoa negra a partir do rap, né? E quando eu consigo perceber isso, eu percebo que o rap, que o hip hop, ele é um instrumento de combate, né, ao racismo, um instrumento de organização da população negra, né? Um instrumento do movimento negro, né? Acho que é o Silvio Almeida, né, que fala isso no Roda Viva. Não, o hip hop é mais um braço do movimento negro. E assim, é isso, tá ligado? É isso, porque o debate racial, ele chega de várias formas, tá ligado? Ele chega de várias formas, e pra mim ele chegou numa letra de rap, tá ligado?
E eu sei que para vários garotão igual a mim, chegava dessa forma também e até hoje chega. Então, tipo, por exemplo, aí, se a gente for pegar as batalhas de freestyle, por exemplo, que tem quase todos os bairros de Maceió. Pô, o que é uma batalha de freestyle? O que é uma roda de freestyle, pô? Tá ligado? A roda de freestyle é uma roda de capoeira, pô. Tá ligado? A batalha de freestyle é o quê? É um grande quilombo urbano dentro dessa cidade. É um monte de pretinho se juntando na orla da Ponta Verde pra fazer rap. Com um monte de turista passando ali. Que é isso? É coisa dos caras fazendo rap. Tá ligado? Então, pra mim, o rap chega dessa forma, né? Chega como um instrumento político. E é dessa forma que eu encaro, assim, e que quando eu me percebo enquanto pessoa negra, a coletividade também, para mim, sempre fez muito mais sentido, né? E aí as posses, os coletivos aqui não só em Alagoas, né? As posses no Brasil, né? É muito isso, né? Esses locais de organização da juventude negra, que está discutindo rap, e o que é rap se não é político? Pessoas negras juntas já é uma coisa política, né? Uhum. Então o rap é isso e a posse é isso, né? A posse é quando a gente consegue organizar essas pessoas em torno da construção disso, tá ligado? E aí o hip hop ele chega para mim e diz que quando eu me percebo nesse lugar, para mim faz muito mais sentido o evento na rua. Porque para mim faz sentido, e aí eu começo a perceber que quando a gente liga um som no meio da rua, e aí a gente faz na rua porque não tem praça, mas que quando a gente faz no meio da rua, não é só um show de rap. Porque se fosse só um show de rap que não representasse nada, o Estado não mandava a polícia lá para acabar com aquele som. Uhum. Então aquilo ali é uma manifestação política. Tá ligado? Então, então fazer rap é fazer política. E aí quando eu percebo isso, eu digo, então a gente pode fazer isso de várias formas. Mano. E aí a gente fez sarau. A gente fazia sarau mensal. Todo no sábado do mês a gente fazia sarau lá no pé da grota do Cleto, que a nossa sede era ali, depois foi pro Village e tal. E a gente fez cine periferia. Tá ligado? E a gente começou a fazer biblioteca comunitária. E aí a gente começou a visitar a escola. Uhum. Levando rap, fazendo política. E aí na pandemia surge a quarentena marginal. Eu nem lembrava, velho, do podcast. Foi uma experiência, assim, né, de que a gente não podia ir pra rua, né, por conta da pandemia, né, que a gente ainda tá, e a gente queria fazer política. Disse, vamos fazer podcast e tal. E a gente fez uma experiência massa, assim, tem o Guilherme Leão, tem uma galera do Wilson, Negrão. Esse aí que você falou é com o Sérgio, né, que é o doutorado ele fala dele sobre a tese. facções e tal, uma discussão massa, assim, tem algumas coisas eu queria continuar, velho, foi uma experiência massa, assim. A gente conhece muitas pessoas também, troca muita ideia. É muito legal, até pra gente, assim, como a gente tá falando também de sala de aula, né, é interessante, já que a gente às vezes não pode levá-los, até pelo pouco tempo de aula, mas passar, por exemplo, veja esse podcast. É interessante, é uma discussão que eu acho importante para ter em sala de aula. Sobre a música, eu conheci uma menina muito talentosa do rap, acho que até no período de campanha 2020, Alice Goretti. Não sei se você... Pô, velho, a Alice Goretti gravou o nosso jingle em 2020. Pô, que massa, eu não sabia, sério, eu não sabia. Curiosidades. Foi ela, a voz é dela. Massa, é legal demais. Há uma coisa que eu acho, assim que eu te vi aqui, eu te perguntei logo sobre essa camisa do Madureira aí. Tem alguma história por trás? Como é que tu... camisa de 50 anos, né, da Revolução Cubana. Oh, muito massa, velho. Só isso. Fiquei babando, velho. Fiquei babando pra essa camisa. Comunista. Mas fala sobre um assunto um pouquinho mais complicado. Eu tava vendo teu Instagram, né, ontem e tal, mas eu já tinha visto esse vídeo há alguns meses. Acho que foi em março que você participou de uma audiência pública lá na Câmara sobre o genocídio da juventude negra. E aí eu lembro muito bem também da tua fala lá na roda de conversa sobre masculinidades na Bienal do Livro 2019. E foi um discurso assim bem parecido, que falava também sobre essas questões de violência. E esse discurso ele me pegou muito assim na emoção, porque são relatos, inclusive, que você coloca no seu discurso, que acabam vindo, né, e acabam fazendo a gente lembrar de algumas questões que aconteceram na nossa vida, né? Inclusive, a gente está em 2022, né? Há 6 anos eu perdi um amigo muito, muito querido por conta da questão da violência, né? Um amigo que, poxa, acho que desde os 4, 5 anos era praticamente um irmão,
e acabou enveredando por alguns caminhos complicados e acabou sendo assassinado num período de muita violência, período de 2016, quando você sabe quem era secretário de segurança aqui do estado, né? Então, foi um discurso assim, que me pegou muito na emoção, porque, pô, tu chega no minuto 7 e fala assim, pô, a gente só quer estar vivo. Aí, na sequência, tu fala que matar corpo negro gera engajamento em rede social e elege até vereador. E aí você fala também de uma coisa muito importante sobre a espetacularização do corpo negro. E a gente vê muito isso, né, nos plantões de polícia hoje, a dor, a tristeza das famílias e tudo mais. Eu queria saber o porquê que ocorre essa naturalização da morte do corpo. De olhar para, passar assim na rua, ver um corpo negro, sabe, coberto com aquele lençol, né, que a gente sempre, infelizmente, costuma ver nas ruas quando a gente passa. E eu vi isso durante muito tempo no meu bairro. As coisas melhoraram um pouco, mas eu queria saber o porquê que ocorre isso. Por que ocorre essa naturalização? São os corpos descartáveis, né, velho? São os corpos matáveis, né? Os corpos que são permitidos morrer, né? E aí é muito doido, velho, porque eu lembro, assim, quando eu era menor, que podia, né, transmitir na TV os corpos crivados de bala, né, com o sangue descendo. Eu cresci com as imagens de programas policiais na minha cabeça. Na hora do almoço. Na hora do almoço. Muito simbólico você na hora do almoço, né? Na hora que todo mundo para assistir TV, né? Então, porque é isso, né, velho? E o resultado disso é grande parte desses apresentadores irem para a política, se tornarem deputados. Em São Paulo, o bicho ia sair para senador, né? Ele disse que não ia mais. Então, tipo, são essas figuras que... É por isso que existe a espetacularização, né? Em Maceió, a gente tem vereador que foi eleito porque ficou famoso por causa de chacina, pô. O cara ficou famoso porque matou 15 pessoas dentro de uma casa, pô. O cara é delegado, pô. Tá ligado? Então é sobre isso também. São os corpos que são permitidos morrer. E aí, quando você traz o lance da roda de conversa lá da Bienal, é muito doido assim, porque na roda de conversa da Bienal era sobre masculinidades, velho. Quando eu recebi aquele convite, eu disse não. Foi o Elias que me convidou. E aí eu disse não. Elias, por quê? Eu disse, bicho, eu não sei falar sobre masculinidades, velho. Só sobre genocídio eu falo. Eu não sei. Aí depois eu vim me ligar e disse, porra, velho, eu só sei falar sobre morte. Tipo, eu não sei falar sobre estar vivo, sobre como viver afeta a nossa saúde mental, de como a subjetividade de um jovem negro é construída a partir do racismo. Tipo, porra, eu nunca pensei nisso, velho. Eu disse, não, velho, eu vou fazer um esforço aqui e tal, talvez eu não contribua muito na discussão, porque, enfim. Porque é isso, velho. Até no debate político a gente naturaliza morrer. O perigo da história única da Chimamanda Ngozi, né? Sempre falar sobre a história do negro como uma história de aprisionamento, né, de tristeza, de dor. E é isso, né, velho? Por isso que a nossa morte vende, nossa morte gera engajamento, gera like, tá ligado? Acho que podemos encerrar, não é? Acho que a gente pode partir já para as considerações finais. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é agradecer, né? Muito. Agradecer pelo professor ter garantido espaço, né, Bia? Acho que em Maceió são poucos os espaços que a gente poderia, né, fazer essa conversa, esse diálogo aqui também. Acho que é muito importante que a gente faça aqui, eu e a Bia. E agradecer, claro, a galera que Tá nos bastidores. tá nos bastidores, o Gabriel também, que aí no fundo. tá molhado na chuva. O Gabriel que também garantiu também a presença dos convidados, ajudou nesse diálogo inicial, né, e tal, liderou o processo. Ao Jason, que participou hoje, conversa muito da hora, muito legal. E acho que a gente também precisa agradecer a Ana Clara, né, que veio aqui, primeira convidada, discussão, um diálogo assim, interessante. Se complementam, né? Que se complementam. E, pô, a gente fazer 2 episódios somente e ter 2 pessoas do nível de vocês. A gente olhando no currículo, minha gente. É um grande privilégio. Então a gente deixa essa última fala, depois a Luciane termina, né? Que ela é a apresentadora de hoje. Depois de vocês, ela pode partir dessas considerações. Dizer que vocês estavam nervosos no começo, mas conduziram muito bem, né, a conversa. Estava lembrando que
lá na nossa rede dos historiadores negros, né, e negras, a gente tem uma série de nossas histórias que sai toda quarta-feira, que é o texto no site e o vídeo. E quem grava o vídeo é o Dom Filó. E eu fui gravar, quando eu vi o Dom Filó olhando pra mim, eu paralisei uns 30 minutos, né? Então, vocês estão... A gente tá assim também. Vocês estão de parabéns. E dizer que, assim, teve Ana, teve Jason, mas a gente tem material humano vivo, né? Pô, vivo. Para umas temporadas aí. Então, tanto a juventude como a velha guarda tá viva aí. Sim. E tem muita história para contar e propostas para pontuar para a erradicação do racismo, né, no Brasil. Só tem democracia quando a gente acabar com o racismo. E eu acho que espaços como esse é para isso mesmo, para a gente pensar propostas também. Obrigado. Perfeito. Eu agradeço, né? Já agradeceram, mas eu agradeço mais uma vez por ceder, né, o espaço, novamente, e pela conversa que a gente teve. E falando para a câmera, meio estranho ainda, eu agradeço também a todos vocês que acompanharam até aqui. E a gente encerra o 2º episódio do podcast para a disciplina de ACE. Eu quero fazer um salve Rafa, salve Massa.